Eu já contei num vídeo aqui pra vocês sobre a história dos meus pais, mas eu queria falar especificamente sobre a minha mãe. Quando os meus pais se separaram, ela tinha 35 anos de idade. E a partir daí, eu dizia muito que ela tinha morrido já. Porque realmente ela perdeu a vivacidade, ela deixou de se priorizar, então ela foi aposentada por invalidez, teve várias doenças emocionais, depressão e etc. Vivia deitada na cama, esperando que meu pai voltasse e que aquilo tudo, né, acho que não passasse de um pesadelo. Ela chegou a ter 160 quilos no peso e era mais baixinha que eu, tá? Tinha menos de 1,65 m, que é o meu peso. Ou seja, ela tinha uma mobilidade super complicada. Ela meio que morreu pra vida, sabe? Assim, ela perdeu o gosto de viver, ela não achava mais graça em nada. Se entregou mesmo, assim, em termos de saúde, emocional, física. E 30 anos depois ela morreu, né? Nesse período, gente, eu tô falando de uma pessoa que realmente perdeu energia, né? Ela não saía, não passeava, não teve nenhum outro relacionamento, muito pelo contrário, ela só esperava realmente que aquilo não tivesse acontecido e que meu pai voltasse, sei lá. E aí, quando ela morreu, que eu acho que foi só um acúmulo daquilo tudo, né, que ela passou durante os 30 anos, tristeza, dor e problemas de saúde físicos e emocionais, ela teve milhões. E aí eu comecei a pensar, quando ela morreu, que o amor mata. E eu pensei, cara, ela morreu de amor, né? Porque ela passou a vida esperando por ele e ela morreu de amor. Isso foi muito difícil pra mim, porque aí nos meus relacionamentos eu comecei a pensar, vixe, então se um homem terminar um namoro, um casamento comigo, eu posso morrer também. A gente pode morrer de amor, isso não pode acontecer nunca. Claro que isso não era consciente, tá, gente? Mas eu percebi que era assim que eu funcionava. Eu tinha muito medo de que acontecesse comigo a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe, né? Até que eu entendi, depois, análise, né? E mais tempo eu entendi que ela não morreu de amor, né? Ela morreu de falta de amor e de amor próprio, porque ela colocou como protagonista da vida dela uma outra pessoa. Quando a gente faz isso, quando a gente coloca outra pessoa como protagonista da nossa vida, a gente não tem mais controle, né? A gente não tem mais o que fazer. E isso é muito poderoso e é muito dolorido. Então, a importância de você pegar o protagonismo da sua vida, a importância de você se agenciar, se entender como uma pessoa autônoma, responsável pelo seu prazer, pela sua felicidade, não depositar isso na mão de ninguém, é fundamental. E eu entendi também, né, com essa história toda da minha mãe, como é que culturalmente a gente pode se enganar muito, né? A gente pode realmente achar muito que se a gente não tiver num relacionamento, se a gente não tiver sendo amada por um homem, nos casos dos relacionamentos heterossexuais que eu tô falando, claro, a gente não é digna de viver, a gente não é potente. Isso não é verdade, né? E outra coisa importante que eu aprendi muitas, tá, gente? Mas uma outra coisa importante que eu aprendi com essa história dela também é que é muito importante a gente estar entre mulheres, a gente estar juntas, a gente se fortalecer. Porque uma coisa que aconteceu com a minha mãe, ela dizia sempre uma coisa que eu acho triste, tá? Ela dizia assim: amigo não serve pra nada, amigo só serve pra afastar a gente do que é importante. Ela tinha amigas maravilhosas, mas ela dizia isso se referindo especialmente aos amigos do meu pai, que levavam ele pra sair, pra gandaia, né? Mas aí ela descredibilizava, e acho que aí ela não percebia a importância que essas pessoas tinham, inclusive na vida dela. Né? O tanto que é importante a gente se apoiar, a gente se fortalecer, para a gente entender e aprender com as nossas histórias e trocar referências, né? E mostrar que é possível, e levantar umas às outras, né? E não se deixar morrer, e não se deixar se matar de amor, né? Porque o outro não tem esse poder. Meu pai nunca teve, nunca teria esse poder se ela não tivesse se matado e colocado isso na conta dele, porque era dele que ela esperava que viesse isso, né? Reflexões.